Pronto, a gente está ao vivo, acho que agora o áudio está funcionando. Agora eu acho que o áudio foi, está aparecendo pelo menos aqui para mim agora que foi. Bom dia, boa tarde, boa noite, você está aqui no Ilha das Profs, eu sou a Leila Oliveira, e se você não gosta de ver os assuntos muito superficialmente, gosta de ter um pouquinho mais de profundidade nas coisas, fica aí, porque aqui a gente vai começar a conversar para conhecer. Fica aí que a gente vai conversar junto e chegar juntos aí no denominador comum. Agora eu acho que tem áudio, né? Se o Fernando ainda estiver aí. Perfeito, Fernando. Bom dia para você. Obrigada pelo apoio de sempre. E eu comecei a falar, e a gente vai agora continuar. Vocês já repararam como que as pessoas perderam a vergonha de odiar pobre? Em todas as esferas, todo mundo. Parece que as pessoas perderam a vergonha, assim, de odiar pobre, de dizer que odeia pobre, de dizer que odeia coisa de pobre. E a gente vai falar mais sobre isso. Antes da gente conversar, vou mostrar para vocês uns videozinhos que tem viralizado por aí. E como é que eu posso dizer? E mostram um pouquinho isso do que a gente está falando. Eu vou mostrar para vocês agora aqui primeiro um corte do canal do Castrinho, para a gente acompanhar juntos aqui. Não tem que ter televisão em casa. E o motivo disso é muito simples, porque ninguém fica rico assistindo televisão. Quem é pobre não devia ter folga no feriado prolongado, inclusive porque o feriado deixa a pessoa cada vez mais pobre. O cara que é pobre não tem que ter sofá em casa. Ou por acaso tu já viu alguma pessoa ficando rica deitada no sofá? Quem é pobre não devia receber o 13º salário. Isso porque o 13º salário deixa a pessoa mais preguiçosa. Quem é pobre não tem que comer ketchup, porque se o pobre come ketchup, além de ficar mais pobre, ele vai ficar gordo, feio e doente. Quem é pobre não tem que ter televisão em casa. E o motivo disso é muito simples, porque ninguém fica rico assistindo televisão. Quem é pobre não devia ter folga no feriado prolongado, inclusive porque o feriado deixa a pessoa cada vez mais pobre. O cara que... Esse é um cara que tem viralizado bastante. Não sei nem o nome dele, também não quero saber, por isso achei melhor até compartilhar a tela do Castrinho. E eu vou compartilhar mais, porque tem mais, viu, gente? E se a gente procurar, vai ter muito mais ainda. Mas não é este. Sim, aqui. Esse aqui é já vindo um parlamentar, né? De cima. Também falando mal de pobre, não tenho a menor vergonha. E quem recebe dinheiro do governo não tem liberdade para votar, não poderia votar. Isso é inconstitucional, né? Mas eu acho que isso é o justo. E essas pessoas que vivem de assistencialismo, que vão passar a não ter o direito mais de ter uma representatividade, elas não têm direito de escolher mais nada no país. Ele me dá um ódio. Os outros que têm dinheiro, que não estão sustentando elas, esses vão decidir a vida delas. Vai decidir a vida delas depois. Vai fazer as políticas para ela. Exato. Vai falar assim, ó, a partir de hoje a gente vai pagar metade, a gente vai pagar 10%. É isso aí. Ó, a partir de hoje você não vai ter direito a uma casa ali, você vai morar numa colônia ali com 5 pessoas. Você vai porque dela. Não. Aqui, você quer ter direito, você quer escolher o futuro da nação, você tem que contribuir. Se você quer viver do dinheiro dos outros, você não tem direito de escolher o futuro da nação. Você não é livre para escolher o futuro da nação. Você é um escravo do Estado. Fala ele, Paulo Bilinski, que vive do nosso dinheiro. Quem sustenta Paulo Bilinski somos nós. Quem sustenta o Paulo Bilinski, quem paga o salário dos parlamentares, desse desgraçado, como bem disse você, Fernando, quem paga o salário dele somos nós. Inclusive quem recebe Bolsa Família. Inclusive quem recebe algum auxílio do governo, porque paga impostos indiretamente através dos alimentos que compra, através daquilo que consome. Gera imposto, que vai gerar, ao fim e ao cabo, os proventos desse desgraciato do Paulo Bilinski. E não para por aí. A gente vai ver mais um aqui. Deixa eu encontrar. Aqui, não, aqui é o outro que eu vou entrar mais depois.
E se a gente ainda for olhar, a gente tem o prefeito Ricardo Nunes, dizendo que quando uma mulher foi falar com ele, né, foi confrontá-lo e perguntar sobre programa habitacional, que obviamente ela quer direito a ter uma casa, é um direito constitucional, tá lá na Constituição, todo mundo tem direito a ter casa. E ele falou, vai ter que conquistar como todo mundo, como se isso não fosse algo inerente ao poder público, né? Então, assim, não é mais indireta, não é mais piadinha, é vídeo, é post, é declaração, tudo que vai falar aí sobre a pobreza, o ódio à pobreza. Isso tem um nome, que eu vou trazer aqui em linhas gerais, rapidinho pra gente, que é aporofobia. Aporofobia, esse nome feio, ele diz respeito, é o nome que se dá ao ódio, aversão ou desprezo por pessoas pobres. A gente já ouviu falar bastante de aporofobia, quem fala muito sobre aporofobia é o padre Júlio Lancelotti, né? Ele fala muito sobre aporofobia. E esse é o ódio, como todas as fobias, é o ódio ao pobre. E assim, não é um ódio a um pobre abstrato, a um trabalhador abstrato, não. É o ódio à pobreza visível. É incômoda, porque ela lembra que o nosso sistema falha. Esse capitalismo que todo mundo fala tanto, que dá certo em todos os lugares do mundo, quando você vê a pobreza, quando você vê a miserabilidade, se quem está lá em cima no sistema não arrumar um jeito de explicar o porquê dessa pobreza, e a gente já vai falar como é que eles explicam isso, se a gente não arrumar um jeito de explicar essa pobreza, ela joga na cara da gente que o sistema falhou, né? E assim, o mais assustador não é nem que isso exista, não é nem que a aporofobia exista. O mais assustador é que as pessoas não se constrangem, elas não sentem mais pudor, elas não sentem mais constrangimento em verbalizar publicamente, em dizer publicamente que odeia pobre, ou que odeia coisa de pobre, né? Vocês têm notado isso? Vocês também estão sentindo isso aí entre vocês? Que esse ódio ao pobre? Vocês também têm percebido mais isso nos discursos de pessoas públicas, na internet? Vocês têm percebido esse ódio ao pobre? Vocês conseguem se lembrar a primeira vez que vocês ouviram que alguém falou alguma coisa assim de raiva de pobre, sem ninguém perguntar? Se você ouviu, assim, você se lembra? Se se lembrar, se estiver assistindo aí depois, comenta aí embaixo e mostra quando você ouviu e o que você ouviu, o que você se lembra. A gente vê, então, empresários que ninguém mais trabalha, né? Um monte de empresário por aí falando, ninguém mais quer trabalhar, as pessoas só querem viver de Bolsa Família, as pessoas só querem viver de Bolsa Família, ninguém mais quer trabalhar, né? Ninguém mais quer produzir, ninguém mais quer produzir, só querem viver de Bolsa Família, só querem viver de auxílio do governo, não é assim que eles falam? Isso é um jeito, é uma forma de aporofobia, né? Influencer, né? Coach, afirmando que pobre só é pobre porque não trabalha, porque não se esforça, é pobre porque quer, né? Políticos, sem filtro nenhum, eles esquecem, inclusive, que quem os elege na sua maior parte é o pobre, é o povo. E nós já vamos falar um pouquinho mais, a gente vai ver que rico mesmo tem poucos, mas a gente já vai chegar lá. Aí o próprio político diz que pobre não devia votar, pobre vota errado, pobre precisa aprender a conquistar como todo mundo, né? Não deveria votar, como a gente acabou de ver o Belinsky. E aí, percebam, gente,
não é uma análise econômica da pobreza. A pobreza passa a ser um julgamento moral. Você é pobre porque você não se esforça o suficiente. Você é pobre porque você não tem... Você não está jogando conforme o sistema. É por isso que você é pobre, porque você não sabe economizar, você não sabe poupar. Não é porque você vive num sistema que te empobrece. Não. Não. É porque a culpa é sua de ser pobre. O pobre, ele não é visto como alguém numa situação material ali de empobrecimento. Ele é visto como preguiçoso, como incapaz, como irresponsável, como alguém que atrapalha o país. O pobre atrapalha o bom andamento do país. A pobreza ela deixou de ser vista como um problema social e passou a ser tratada como um defeito de caráter. Você é pobre porque você não trabalha, porque você não se esforça, porque você é preguiçoso. Não é porque você ganha um salário de merda. E muitas vezes ainda tem que dar 10% para a igreja. Mas isso é um outro assunto que a gente pode entrar numa outra hora. E o que mais me deixa assim indignada é que esse ódio ao pobre ele não vem só do rico. Ele vem do próprio pobre, daquele pobre que uma vez foi muito precário. Quando ele deixa de ser um pouquinho precário, ele já começa a manifestar esse ódio por quem ficou para trás. Porque a verdade é que, assim, ninguém gosta de ser pobre. Isso inclui nós mesmos, os próprios pobres. Né? Porque chá revelação, provavelmente você está aqui, a maioria dos que estão aqui são pobres. Né? É ruim mesmo ser pobre. Porque ser pobre, você não tem poder de escolha. Que poder de escolha você tem quando você não tem dinheiro para escolher uma melhor posição de trabalho? Você não tem poder de escolha. Ser pobre é viver no improviso. Tem que improvisar. Quebrou o carro, tô sem dinheiro. Quando tem carro, né? Como é que eu faço? Você escolhe boleto para pagar, faz Unidunité, qual que é o boleto que eu vou pagar esse mês? Algum boleto vai ficar sem pagar. Eu não tenho escolha em relação a uma escola que eu queira para os meus filhos. Eu preciso colocar na escola que dá para colocar, na escola que dá para matricular, independente de como é essa escola. Não tenho escolha. Eu sou pobre. Tá sempre em risco, né? Quem é pobre tá sempre em risco. E aí a gente vai falar também do classe média, mas que ao fim e ao cabo é pobre, porque ele está sempre em risco, ele está sempre com medo de voltar para a pobreza mais precária. Ele está sempre com medo. Porque se ele perde o salário, perde o ganho dele, ele volta muito fácil, muito rápido. Sentir raiva da pobreza, não do pobre, sentir raiva da pobreza é humano. O problema é para onde a gente transfere essa raiva. Para onde a gente transfere essa raiva? Não é simplesmente ao pobre, a pessoa pobre, mas a quem nos faz empobrecidos, a quem nos empobrece. Se você está gostando dessa conversa até aqui, deixa seu like, compartilha para mais gente vir para cá. Estou começando novamente as lives, então assim, hoje eu estou falando com pouquíssimas pessoas, mas se você vê, compartilha, dá seu like e indica para outras pessoas para a gente conversar mais. E aí a gente vê que o pobre, muitas vezes, odeia o pobre. E não porque ele odeia o pobre, mas ele odeia quem ele foi. Quando ele acende um pouquinho, e a gente já vai ver uma coisa. Nós já vamos ver um outro vídeo que está muito em voga e eu quero ver com vocês. Mas a gente tem Quem consegue sair da precarização, consegue sair da precariedade um pouquinho, ele fica com ódio daquilo que ele foi. E ele lança esse ódio para quem ficou para trás dele, né? Ele tem medo, né, de voltar a ser o que ele era antes, ou seja, mais precário. E a atual condição, a condição dele de pobreza, ainda que seja uma pobreza menos precarizada,
lembra da fragilidade, da falta de estabilidade que ele tem. Daí também vem o ódio ao pobre. E aí, por isso, muitas vezes, quem consegue subir um degrauzinho, alguns degrauzinhos no nível social, passa a odiar quem ficou para trás, porque lembra ele de tudo isso. E também porque não quer que o outro tenha o que ele tem, que a gente também vive esse tipo de sociedade, né? A aporofobia, ela não é só coisa de rico. Ela é também reproduzida por quem consegue sair ali, subir um degrauzinho mínimo que seja. Ele já fica com raiva. E aí, assim, quando não havia internet ainda, e eu sou dessa época, eu vi a internet nascer, como que a gente acompanhava a vida de rico? A gente acompanhava a vida de rico pelas novelas, né? Eram as novelas. A gente viu agora há pouco tempo o falecimento do Manuel Carlos. É um cara que mostrava muito a vida do classe média alta, carioca, do Leblon. Mas a gente acompanhava a vida do rico, das socialites, pelas novelas, que mostravam sempre um rico com uma casa muito linda, maravilhosa. Eu lembro quando eu era criança, eu gostava, bem criança mesmo, estava passando aquela novela Meu Bem, Meu Mal. Eu devia ter, sei lá, quase 10 anos. E minha mãe assistia muita novela, eu assistia novela com a minha mãe, e a gente brincava muito, e as minhas amiguinhas dessa novela, Meu Bem, Meu Mal. Então, na casa da gente, eu morava numa casa super precária, mas quando a gente brincava, na minha casa tinha escritório, na minha casa tinha biblioteca, porque eles sempre mostravam a casa do rico assim, né? Com um escritório, uma biblioteca, aquela mesa de café da manhã farta, com um monte de coisa, mas o rico sempre apressado, porque o rico, né, tá sempre apressado, precisa sair para trabalhar, tomava só um cafezinho, o jovem da casa, que sempre tinha, né, ele tomava um gole de suco, saía correndo, porque também estava atrasado. O rico, mostrado nessas novelas, ele sempre era um cara triste, apesar de muito ocupado, de muito trabalhador, porque a família dele sempre era uma miséria, uma brigaiada danada, muito desunida, desestruturada. Quem que era feliz nessas novelas mais antigas? O pobre. O pobre era sempre retratado como alguém muito simples, como alguém muito honesto, na maior parte das vezes, e eles é que eram felizes de verdade, porque a família era sempre estruturadinha com o pobre. O pobre era muito estruturado. A família dele, os filhos amavam de fato os pais, a esposa amava de fato os filhos, sempre todo mundo muito feliz e muito alegre e muito satisfeito com a pobreza. O recado, neste caso aí, era claro, claríssimo. O recado era, não seja rico. O recado, claro, era não seja rico, porque ser rico dá trabalho, é chato e a gente fica triste. Pois é, Fernando, esse roteiro se repete até hoje, mas eu acho que menos hoje. Hoje eu acho que um pouco menos. Hoje eles... Eu acho que, traçando um comparativo com as novelas antigas, eu acho que um pouco menos. Ainda é assim, mas aquela época era mais escancarado. E os pobres tinham uma mesa simples, ninguém tinha aquela fartura, sempre todo mundo trabalhando. E a mensagem era, olha, riqueza não traz felicidade. Se você quiser ser rico, tudo bem, você vai ser infeliz, porque sua família vai ser uma droga, você vai ter que trabalhar demais de sol a sol, quando a gente sabe que não é bem assim, né, gente? E aí a gente acompanhava as novelas, né? A vida dos ricos a gente era acompanhada pelas novelas e pelas revistas. Tinha Contigo, para quem era adulto, os adultos da época, minha mãe, mais ou menos da minha idade, as revistas Contigo, Manchete, que mostravam, né, a vida do rico, tinham aquelas pessoas famosas, as socialites, e tinham para gente que era adolescente, tinha a Capricho, a Querida, Capricho e Querida era as que eu lembro mais. E aí, assim, também não era a realidade da adolescente pobre que eu era, por exemplo. Era adolescente que usava pacalolo, que tinha a jaqueta cobiçada da Planet Rock. E a gente não era assim, né? Então, a gente via a vida do rico por aquilo ali. Hoje, e a gente sempre teve essa curiosidade, né?
Hoje não, hoje o rico abre as portas dele para mostrar a vida maravilhosa que ele tem. A gente vê, a gente acompanha isso na internet, a gente acompanha isso nas redes sociais, a gente acompanha isso em vários lugares. Haja visto, hoje você mostra tudo bem de consumo. Você é rico com quanto mais coisa você tem. E a gente não pode esquecer de falar do sucesso que foi o livro recém-lançado, que eu ainda não li, tá, gente? Eu só vi vários podcasts. Eu vi o Michel Conforado, que é o autor do livro, que está fazendo inúmeras entrevistas, participando de um monte de podcast, que é o Coisa de Rico. Ele é um antropólogo que foi estudar a riqueza. Eu ainda não li esse livro, quero ler. Estou esperando passar um pouco do hype. E ele vai falar sobre coisa de rico. Né? Eu vi ele falando nos podcasts como foi feita a pesquisa dele, que resultou no livro, e o quanto isso virou um best-seller muito rápido, porque as pessoas têm curiosidade de saber sobre as coisas de rico, como funciona o mundo do rico. É um fetiche mesmo. E aí a gente vê pessoas que eram pobres, que estavam na linha da pobreza e ascenderam um pouco, quanto se esforçam para serem ricas. E aí eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês um vídeo que tem viralizado muito aqui na minha bolha, que é o livro do Tecar, o vídeo do Tecar. Tecar é um vendedor de carros, né, carros de luxo, que vende aí para os novos ricos, e ele comprou um apartamento assinado pelo Tonino Lamborghini. E é Gente, quem puder, assim, quem tiver, aqui é ele, vou mostrar para vocês ele mostrando, falando com alguém sobre o apartamento que ele comprou, então vou deixar ele mesmo falar com vocês por enquanto. O prédio da Lamborghini tem uma... Onde é? Lá na Alameda Jaú, Jardins. Tá terminando de ficar pronto agora. Tem aqui em São Paulo, aí tem Goiânia, tá tendo um em Balneário. E o prédio, assim, decorado? Tudo a fachada, Tonino Lamborghini, que é o filho do dono lá, né? Aí tem no elevador tem o logotipo da Tonino Lamborghini. Louco, cara. E eu comprei por causa disso, vou morar lá. E o prédio, a faixa, tudo a ver com carro, assim. O prédio é preto. Nossa, deve ser lindo. Tudo louco, carro. Eu comprei um apartamento agora. Assim, tá? Só esclarecendo, Tonino Lamborghini é o filho do cara que fez a Lamborghini, não tem nada a ver com a Lamborghini, tá? Mas ele comprou porque era um Lamborghini. Ele faz questão de falar isso o tempo todo. E aqui é ele dando um pouco de satisfação para o Cariani, que eu não vou dizer aqui o que eu penso dele, porque eu sou alguém muito pequena, que não vou ter condições de, obviamente, me defender qualquer coisa. Então eu não vou dizer o que eu penso do Cariani aqui, tá? Não vou dizer. Mas vocês imaginem aí. Fernando, que me conhece um pouco mais, né, Fernando? Ele sabe. Ó, aqui ele dando satisfação para o Cariani sobre o apartamento que ele acabou de comprar. De sabor Lamborghini. Aí acontece, o apartamento que eu comprei, 254 metros. Contando com as vagas de garagem. Não, sem vaga de garagem. Vaga de garagem não conta. Contando com o hall da saída do apartamento. O apartamento. O elevador. Hall do elevador, as vagas de garagem. O apartamento tem, as colunas, elas são todas laterais. Aqui, ó, todas laterais. Não tem nenhuma coluna no meio. E por que, quando eu vi a planta, parece aquele jogo Tetris? Porque sabe aquele jogo Tetris? Quando a construtora vai entregar, eles põem uma pá de coisa, um monte de área de serviço. Eu faço o que eu quiser. Então, o tamanho do quarto, quem vai determinar o tamanho do quarto sou eu. Quem vai determinar o tamanho da sala sou eu. É um vão livre. É praticamente um vão livre de 254 metros. Eu moro hoje nos 242 andares. Então, o apartamento é grande. De acordo com o que a galera viu no vídeo lá, falou, virou uma kitnet. E você entra lá, parece um labirinto. Então, vamos falar de valor. Boa. Para mim é um sabor apartamento. É um kitnet sabor apartamento. A tabela do apartamento, quando eu fui ver, era 11 milhões. Eu pesquisei. Vendedor de carro bota o preço do carro lá em cima para vender uma coisa. Não, vendedor de imóvel, de carro não. Era o preço. Era o preço. Eu paguei um pouco menos devido à negociação. Legal, mas eu não posso... Você pagou o preço metragem quadrado? Paguei. Você está pagando o local. E ainda assim, eu comprei, é que eu dou risada porque ficou sabor Lamborghini, mas eu comprei uma grife. Agora, o Tonino Lamborghini só tem 2 no Brasil, que é um aqui e um em Goiânia. Não, um aqui e um em Balneário, e tá tendo um agora em Goiânia. Então, eu comprei algo exclusivo. Então,
Eu comprei um por andar no bairro mais valorizado de São Paulo, com uma assinatura do Toninho. Pagou a assinatura, Toninho né? Lamborghini. Pagou a assinatura Então, assim, do Toninho. a hora- Cariani. O Cariani o tempo todo tirando um sarro dele. Gente, é um sabor. Ele tem cara, ele tem o Tecar tem nome de brain rot. Esse cara, ele é tão assim, ele só tem dinheiro. Ele só tem dinheiro. Ele pegou, é uma delícia. Assistam, né, se vocês não conhecerem, quem sou eu para dizer, né, que ele é enorme, mas assim, o Luigi tem feito vários reacts desses vídeos do Tecar, do apartamento do Tecar. Porque o que aconteceu? Ele comprou esse apartamento por conta do nome Lamborghini. Ele comprou lá o apartamento por causa do nome Lamborghini. E o que ele fez? O apartamento é pequeno. Diz que tem 240 metros quadrados. Não, ali, nesse vídeo específico, Fernando, assiste depois. Eu vou deixar aqui na descrição, acho depois, mas não procurem aí. É uma rinha de rico. Ele com o Cariani conversando, uma rinha de rico, ele falando que vai morar nos Jardins, o Cariani mora num apartamento em São Caetano, ele falando que São Caetano é grande ABC, e ele vai morar ali nos Jardins. Então, é rinha de rico. Eles, um paga uma coisa, outro paga outra, ficam fazendo ali uma rinha para ver quem paga mais, para ver quem é mais rico. É muito engraçado, é engraçado de ver. E ele fica o tempo todo, quando ele vai falar com a arquiteta, que vai fazer o projeto, ele fica perguntando para ela o que é coisa de rico, o que eu coloco? Ele vai colocar um touro. Ele vai colocar um touro Sabe aquele touro ridículo? Aquele touro que o pessoal rico pega no saco do touro, que diz que dá dinheiro? Ele vai colocar aquilo na sala. Ele vai colocar aquilo na sala e ele vai colocar um piano de cauda na sala, porque isso é coisa de rico. E ele fica perguntando para o arquiteto o tempo todo. E o apartamento é tão pequeno, para vocês terem uma ideia, que o quarto onde a menina, onde a filha deles vai morar, não vai caber os móveis. E ela queria uma banheira, não cabe a banheira no quarto, porque no banheiro, porque o banheiro é muito pequeno. É assim, ele pagou realmente 8 milhões de reais nesse apartamento, porque é coisa de rico, tá? Ele pagou e o Cariani estava tirando o sarro dele, ele era uma rinha. Mas aí, para vocês verem, esse cara, o Tecar, é um cara, pelo que ele fala, que vem de baixo, e no momento que ele enriquece, ele só tem dinheiro. É um cara que não tem... Ele só... E aí ele odeia pobre. Ele não gosta de nada que é de pobre. Ele quer sempre parecer mais rico do que ele é, o que também traduz uma aporofobia, que é o tema do nosso vídeo, da nossa conversinha aqui de hoje. Como a pessoa acende e fica querendo, odiando por ser pobre. Tudo que significa ser pobre. Ela quer coisas de rico, né? O rico, hoje na internet, assim como o Tecar, que está mostrando como tem sido a questão de como ele acendeu, o dia a dia dele, ele está fazendo um vlog praticamente desse apartamento. Ela está monetizando também, obviamente. E com a internet ela mostrou não só riqueza, ela ensina a gente que é pobre a desejar aquilo ali. Quantos de vocês não compraram alguma coisa que não estava precisando, mas porque viu algum influencer mostrando coisas de rico, você falou, quero e vou comprar, porque aquilo faz com que você pareça ser mais rico do que você é. Ou porque você quer ter uma coisa de rico. Quantos de nós já não fizeram isso? Né? O Tecar, por exemplo, ele comprou um apartamento caríssimo, que era assinado por uma marca de luxo, e mesmo assim fica o tempo todo perguntando o que é de rico, se isso é de rico, se isso não é de rico. É muito engraçado, gente. Assiste. Quem puder assistir, assiste, que vale a pena. A gente dá um pouco de risada. O Luigi tá fazendo esses reacts todo dia e eu rio muito com ele. Isso não é só ostentação da parte dele. Notem, é insegurança social. Ele que agora é um novo rico, ou como alguns dizem, né, o new rich,
ele não quer só conforto. E assim como todos nós, tá? Nós, seres humanos, a gente não quer só conforto, a gente quer pertencimento. A gente quer pertencer. A gente quer ser validado, a gente quer validação. A gente quer distância simbólica da pobreza. Quando ele faz isso, quando ele diz que quer colocar um piano de cauda na sala dele, quando ele diz que ele quer colocar ele quer uma distância da pobreza. Todos esses caras, todos esses influencers que vivem mostrando coisas de luxo, que vivem mostrando a ostentação, a vida de ostentação, querem uma distância simbólica da pobreza. Por isso que eu entrei nesse tema. E aí é que eu quero, já caminhando para o final da nossa conversa, falar sobre consciência de classe, da importância da consciência de classe. Estou usando o Tecar aqui como um cara que tem zero consciência de classe. É um cara que ascendeu. Sim, exatamente, ô Fernando. Ele quer pertencer ao mundo que odeia o emergente. Porque o rico, como diz o Alcoforado, Michel Alcoforado, aquele rico que tem o dinheiro, que vem de papai, que vem de mamãe, o dinheiro que vem de gerações, 2, 3 pelo menos, não vão aceitar o Tecar. Nunca vão aceitar. Porque o Tecar, a pobreza do Tecar tá ali pertinho. Ele foi o pobre. Ele foi o pobre. A pobreza dele tá ali pertinho. Não vem de mamãe, a riqueza dele, não vem de papai. Ele não tem um móvel para dizer assim, aquele móvel ali era da vovó. Era de vovó. Aquele móvel antigo, que é uma marca da riqueza do rico tradicional, né? Do rico que não vai aceitar o Tecar no mundinho dele. Não vai aceitar. No fundo, é isso que se quer. E ele não tem consciência de classe. É um cara que veio das classes baixas, pelo menos de uma classe média baixa, está ascendendo para uma classe alta, mas que não tem um mínimo de consciência de classe, que por isso, obviamente, odeia pobre, odeia pobreza, vai dizer que pobre é preguiçoso, vai construir para si uma jornada do herói, vai dizer que se eu fiquei rico, é porque eu me esforcei, e quem não fica como eu, não se esforça como eu. Não acorda às 5 horas da manhã, vai tomar banho gelado, sei lá. Porque não há consciência de classe. E aí, assim, tudo isso para dizer o quê? A raiva da pobreza, algo que eu já disse lá atrás, a raiva da pobreza, ela faz todo sentido. Porque é muito ruim, como nós também já falamos, ser pobre. É muito ruim, não é gostoso ser pobre. A pobreza, ela dói. A pobreza, ela te exclui de muitas coisas. Então, a raiva da pobreza, ela é justa. Ela faz sentido. O erro é transformar isso em ódio contra os outros pobres, porque com certeza Tecar é o cara que vai falar mal do Bolsa Família, é o cara que vai falar que ninguém quer trabalhar porque tá recebendo auxílio do governo, é o cara que é contra isso porque ele ascendeu, ele é um emergente que não tem consciência de classe. E aí a necessidade de a gente ter consciência de classe, porque assim a gente não transforma a nossa indignação com a pobreza em ódio a outros pobres. A gente transforma isso em ódio a esse sistema que nos empobrece. A todos nós. A todos nós. E só enriquece a alguns, muito poucos, que inclusive se locupletam do Estado, pilham o Estado para ficarem ainda mais ricos. Porque é isso que está acontecendo, sobretudo nesse momento que a gente está vivendo de profunda desigualdade social e concentração de riqueza por pouquinhos. Muitas dessas riquezas concentradas a partir da pilhagem do Estado, que é onde eles estão lá, com as tetinhas, nas tetinhas. O problema não é o Bolsa Família, o problema não é quem recebe o Bolsa Família, o problema é a concentração absurda de renda, a precarização do trabalho, a captura do Estado, que é o que a gente está falando agora, pelas elites econômicas, né? Então a gente fala dos auxílios como esse desgraçado desse Paulo Bilinque, que fala mal de quem recebe Bolsa Família, que fala mal de quem recebe auxílio do governo, mas que com certeza tem emendas PIX, tem feito várias emendas PIX, como a gente tem visto aí as investigações, no que elas têm dado, sempre com partidos como o dele, envolvidos em escândalo de corrupção com as emendas, que vão para o bolso dele, que vão para o bolso dos amiguinhos dele, com certeza empresários emergentes,
ricos com dinheiro do Estado. A gente tem a política do too big to fail, as empresas muito grandes para falirem, para falharem, para fracassarem. O que vai acontecer com elas? Elas, a qualquer momento, dessas grandes empresas, que houver algum problema, elas serão socorridas por quem? Pelo Estado. E quando o Estado socorre essas empresas, quem está socorrendo? Todos nós. Porque o dinheiro, o erário público, todos nós fabricamos. Mesmo quem ganha auxílio do governo. Porque quem ganha auxílio do governo consome. Quem consome paga imposto indireto, que vai para onde? Para o erário público. Cada qual para o seu lugar, mas faz o erário. Né? A gente teve agora a privatização da Sabesp, por exemplo, em São Paulo. Tarcísio privatizou a Sabesp. Nós vamos passar por uma crise hídrica grande. Como será aqui em São Paulo? Quem está ganhando? Será que o Tarcísio vai mostrar a crise? Será que o empresário que comprou vai arcar com a crise? Acho que não. A ver. E aí, gente, quando a gente tem consciência de classe, a gente entende que o nosso inimigo não é o pobre. Não é quem está ali na fila do SUS. Não é o cara que recebe Bolsa Família. Não é. É este sistema. Porque o que a falta de consciência de classe tem feito, e aí a gente vai falar sobre a aporofobia do jeito mais cruel, porque lembra? Nós falamos lá atrás, a aporofobia, ela existe, a pobreza, ela existe, ela lembra da falência do Estado, da falha do Estado, que é quem deveria diminuir as desigualdades sociais. Ela lembra que o Estado não está cumprindo com a função dele. Então, o que acontece? Ele precisa transferir essa culpa para o indivíduo. Ele precisa transferir essa culpa para o indivíduo, porque assim ninguém olha para a falha dele. Então, ele tira a culpa do Estado e passa para o indivíduo. Ele tira da estrutura que empobrece e passa para a pessoa. Você é pobre porque você é preguiçoso, você é indolente, você é pobre porque você é irresponsável, você não sabe poupar dinheiro, você não sabe votar. Então, a gente precisa se organizar, a gente precisa ter consciência de classe para se organizar e lutar contra este sistema que empobrece. E não contra o nosso compatriota, contra o nosso irmão. Não é sobre romantizar a pobreza. Tudo que eu estou fazendo aqui não é romantizar a pobreza. A gente não está romantizando a pobreza. É sobre não naturalizar e desnaturalizar, porque acho que ela já está naturalizada, desnaturalizar a desigualdade social. E a gente vai precisar olhar para isso em algum momento, porque a gente está com uma concentração de riqueza nunca antes vista na história do capitalismo. CPFs, pessoas físicas com 1 trilhão. Isso é uma concentração de poder, não só de riqueza, imensa, né? Então, como é que a gente pode transformar tudo isso numa luta eficiente? A gente pode ter informação crítica, que a gente está fazendo aqui hoje, batendo esse papo, nos formar criticamente. Pensar juntos do porquê que o ódio ao pobre não faz nenhum sentido. Se organizar em coletivos, partidos e coletivos, né, para conversar, para falar a respeito, sindicatos, né? E aqui a gente vai, né? Eu ainda vou fazer um vídeo só sobre sindicatos, porque sim, tenho críticas aos sindicatos, mas a gente não pode desistir dos sindicatos, não. É de interesse do sindicato patronal, porque sim, existem sindicatos patronais, mandam muito, Fiesp, manda muito no que acontece no governo, inclusive, através dos deputados e senadores, dos vereadores. Como é que a gente faz? A gente precisa fortalecer os sindicatos. A gente precisa conversar sobre isso. Vai ser um papo que a gente ainda vai ter por aqui também. Voto consciente. Através dessa conversa que a gente está tendo aqui, a gente consegue fazer um voto consciente. A gente consegue juntos pensarmos em melhores saídas, em melhores pessoas, em melhores quadros
para nos ajudarem, para representarem os nossos interesses de verdade e não daqueles que querem nos empobrecer ainda mais, né? O combate à humilhação pública do pobre. A gente precisa desnaturalizar esse discurso que está na internet. Aquele primeiro vídeo que a gente viu do cara falando do pobre, e a gente dá risada muitas vezes vendo aquele cara. Eu sinto ódio, na verdade. Mas a gente precisa desnaturalizar isso. A gente precisa desnaturalizar essa individualização da pobreza, né? Porque daqui a pouco já se fala muito, né? Normal, desigualdade social. Então a gente precisa desnaturalizar isso, combater, não apenas desnaturalizar, mas nas redes sociais, combater a humilhação da pobreza, essa naturalização de que a pobreza é um problema individual. Enquanto a gente odiar o pobre, o sistema agradece, porque a gente está indo uns contra os outros, independente de qual tipo de pobreza que você tem. Eu acho que quem vai acabar assistindo esse vídeo aqui, classe média, baixa, um pobre menos precarizado, ainda assim pobre, que deve defender, seria mais inteligente defendendo os interesses da população em geral e não do 1% mais ricos. Quando a gente entender a própria posição de classe, quando a gente adquire essa consciência de classe, a indignação ela deixa de ser ódio vazio ao pobre e ela vira luta organizada. Ela vira luta organizada que vai virar voto consciente e vai virar ação para mitigar esse problema da desigualdade social. E aí? O que vocês acham? O que mais impede as pessoas de desenvolver consciência de classe hoje? Então, a gente precisa conversar mais, e é isso que eu estou me propondo a fazer aqui no canal. A gente vai começar a ter vídeos, pelo menos uns 2 por semana, falando sobre temas variados, para a gente conversar gostoso. Então, se você vê, quando você vê esse vídeo, compartilha, comenta, ajuda a divulgar para que mais pessoas cheguem aqui para a gente conversar. E é isso, gente. Eu desejo a todos vocês um excelente dia. E vai ter besteira também pra gente conversar aqui, tá, gente? Vai ter bobagem. Falar bastante de Big Brother. Não bastante não, um pouquinho. Um pouquinho de Big Brother também, porque é bom desopilar o fígado. E é isso. Hoje é terça-feira? Acho que hoje é terça, né? Tô perdida no tempo, graças a Deus, porque ainda tô de férias. Então hoje nós conversamos. Quinta-feira, no mesmo horário, nós teremos outro papo aqui. Tá bom? Beijo para vocês. Beijo, Fernando! Obrigada pelo apoio de sempre, pelo carinho. A gente vai se falando lá pela DM do Twitter. E é isso, gente. Beijo para todo mundo. Tchau. Boa tarde. Aproveitem bem o dia e bora conversar. Bora fazer luta. E conversando a gente começa esse processo. Beijo para todo mundo. Até mais.